Olá, pessoal. Mais um vídeo. Não sou Daniel Alvarenga, mais um vídeo, mas estou aqui para apresentar para vocês agora mais um exercício para a prova. Agora, dessa vez, a parte de rede elétrica trifásica. Então, aqui eu fiz um esboço rapidinho para lembrar a posição dada em outro vídeo que vocês verão mais adiante, né? Estou antecipando as questões de prova, os exercícios das questões de prova. Então, eu dou uma explicação, o essencial para a questão da prova eu passo nesses vídeos de exercício e você assistindo mais tarde até os vídeos das aulas regulares, então você vai complementar, aprofundar o teu conhecimento, como deve ser feito, né? Muito bem, então o que eu tenho aqui? Isso aqui é um esboço do que existe nas ruas das cidades. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? O poste na rua, com a fiação na parte mais alta do poste, onde passa a alta tensão. Então, aqui, essa tensão é de 13.800 volts, 13,8 quilovolts. K minúsculo, V maiúsculo, 13,8 quilovolts. Essa tensão aqui, primeiro, não é uma tensão para você botar a mão, nem deve chegar perto, não deve botar um galho de árvore, não deve colocar nada. Fique longe, né? Se algum fio desse cair na rua, não chegue muito perto, não. E muito perto, eu estou falando de 10 metros, né? Fique longe, né? Bem longe. Se alguém ficar preso num fio desse, pode se considerar morte instantânea, né? Não há o que se fazer. Em princípio, não há o que se fazer. Muito bem. Então, 13.800 volts, essa é a diferença de potencial, é uma tensão alternada, de 60 Hz, e os 13.800 volts estão na diferença de potencial entre os fios. Essa conexão na entrada do transformador na rua, quando você vai passando pela rua, que você vê um poste com um transformador, você olhe para ele, observe que em cima entram 3 fios, tem 3 isoladores grandes, de porcelana ou de vidro, e embaixo tem 4 isoladores, por causa do tipo de conexão desse transformador. Então, a primeira parte dele é uma conexão em delta. Então, a conexão dos 3 fios, os 3 enrolamentos primários do transformador, são um enrolamento aqui, outro aqui, estão em delta, ligação em delta, e o secundário é uma ligação em estrela. Então, eu vou colocar aqui a ligação em estrela, perdão, aqui. Então, tem uma ligação, um secundário aqui, outro secundário aqui, outro secundário aqui, e aqui saem as 3 fases. Então, aqui em cima está o neutro, o fio que serve de referência. O fio neutro, quando ele sai do transformador, tem um fio que percorre, escondido geralmente num tubo ou numa calha preso ao lado do poste, e vem no solo abaixo da calçada, você não vê, ele vem aqui para as barras de aterramento. São várias barras, eu representei uma só. Eu desci o fio pelo lado de cá, porque do lado de cá tem um cachorro fazendo xixi, o totó. Isso aqui não é um tatu, né? É a minha visão estilizada de um cachorro, né? Então tem um totó fazendo xixi aqui do outro lado do poste, então por isso eu desci o fio pelo lado de cá. Muito bem, para não dar choque no totó. Ainda mais que seria o fio de aterramento, não ia dar choque mesmo. Muito bem, então aqui o fio neutro, esse fio neutro, ele é ligado à terra, ao solo. Então, esse aqui é o símbolo de ligação à terra. O fio neutro, lá no poste, ele ligado à terra. E quando chega aqui, nas casas, o fio neutro é o primeiro em cima, até por medida de segurança. Se cair um galho de árvore ou alguma coisa assim, ele bate no fio neutro primeiro. Então, cada casa recebendo uma instalação monofásica, padrão, apenas o neutro e uma fase,
uma das três fases, então recebe o fio neutro e lá na casa é obrigatório, na entrada do quadro de energia, é obrigatório que haja um aterramento. Em cada casa, o fio neutro chega na casa e há um aterramento, prédio ou qualquer outra coisa que o valha. Então, tem um aterramento lá. Então, o fio neutro, além de ser aterrado na descida, na saída do transformador, no poste onde está o transformador, em todas as conexões também tem uma rede de aterramento obrigatoriamente para ligar o neutro à terra, para servir de proteção, né? Nesse exemplo que eu fiz aqui, eu fiz 3 instalações monofásicas. Então, a primeira casa pegou a fase 1, a linha 1, alimentou a primeira casa, a linha 2 alimentou a segunda casa, a linha 3 a terceira casa, e assim, linha 1, linha 2, linha 3, linha 1, linha 2, linha 3, e ou outros casos também são comuns, uma casa onde haja um consumo de energia maior, para haver uma melhor distribuição, ela recebe as 3 fases e o neutro, recebe 4 fios, né? Essa aqui é uma forma simplificada, né? E é isso. E, atenção, 13.800 volts, 60 Hz. Guarde bem isso. 60 Hz significa que a polaridade troca 60 vezes por segundo. Então, se você olhar para uma tomada, ali não tem positivo e negativo. Mesmo que você ouça um eletricista dizer o positivo da tomada e o negativo não existe positivo e negativo na tomada de energia elétrica. Lá existe o fase e o neutro. O neutro é aquele fio que está ligado à terra. Nele não dá choque, porque como ele está ligado à terra e você está pisando no chão, na terra, quando você puser a mão no fio da tomada, no buraco da tomada que está o neutro, não há diferença de potencial, porque ele está ligado no mesmo potencial que você está pisando. Então, aquela chavinha clássica de verificação de fase e neutro, ela não vai acender. Se você botar o dedo no fio neutro, não leva choque. Se tudo estiver bem, não leva choque. Toda a conexão estiver certa. Já no fase, aqui, cada fase tem 127 volts, 127 volts, 127 volts, 127 volts em relação ao neutro, né? E de uma para outra, de uma fase para outra, tem 220 volts. Como é isso? Então, vamos passar para uma outra solução de problema. Primeiro, como é uma ligação em delta? Uma ligação em delta, as 3 fases, a fase de 0 grau, a fase de 120 graus, deslocada 120 graus, e a fase deslocada 240 graus. Cada uma delas entra em um dos 3 pontos da conexão. No caso do transformador da rua, ele tem 3 primários, 3 enrolamentos, 3 bobinas de enrolamento primário, ou, em alguns casos, você observa que são 3 transformadores, um para cada tomada de alta tensão, cada 2 fios de alta tensão, de 13.800 volts, e no secundário ele fornece 127 volts. Aí você pega 3 transformadores, liga os 3 de uma fase para linha 1, 2, 2, 3 e 1, 3. Uma ligação em delta, assim. Aqui e aqui. Linha 1, linha 2, linha 3. 13.800 volts. 13.800 volts. 13,8 kV, 13,8 kV e 13,8 kV, daqui para cá. Então, essa para essa, essa para essa, essa para essa. Então, cada transformador recebe no seu primário 13.800 volts. E no secundário,
fornece, deixa eu colocar a bobina aqui, em relação ao neutro, 127 volts, no Rio de Janeiro isso. Em Friburgo, essa tensão é de 220 volts. 127 volts, nessa outra aqui, 127 volts em relação ao neutro, e a terceira bobina, 127 volts em relação ao neutro. Cada uma tem 127 volts. Ou seja, qual a tensão da rede elétrica doméstica no Rio de Janeiro? Primeiro, a rede elétrica doméstica no Rio de Janeiro é trifásica, aliás, no Brasil, ela é trifásica. Não existe rede monofásica e bifásica. Existem circuitos monofásicos, quando uma residência recebe apenas uma linha, uma fase e um neutro, você diz que o circuito daquela casa é monofásico, porque ela recebe apenas uma fase. Quando a casa recebe duas fases e um neutro, você diz que é bifásico. Quando recebe as três fases e o neutro, aquele circuito daquela casa é trifásico, porque recebe as três fases. Mas a rede elétrica como um todo, ela é trifásica. Ela tem três fases, 120 graus, três senoides deslocadas 120 graus uma da outra. No Rio de Janeiro, a distribuição da rede elétrica é 127 volts por fase, 120 graus de uma para outra, 60 Hz. Então, se você examinar a fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro, você verá isso aqui. E o neutro é ligado à Terra, então, portanto, ele é o 0 volt, em relação ao solo, ele é o 0 volt. A primeira fase, que está a 0 grau de deslocamento, ela tem, em relação ao neutro, 127 volts. Rio de Janeiro, daqui é no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade de Nova Friburgo, também no Rio de Janeiro, cada fase tem 220 volts. Então, aqui tem 127 volts, aqui tem 127 volts. Isso aqui é o valor eficaz, porque é uma tensão alternada, né? Em outro vídeo, especificamente tratando de sinais elétricos, vocês vão ver o cálculo de valor eficaz, etc., nas outras disciplinas de eletricidade também, eletrônica também, mas por enquanto aqui o que nos interessa é que vocês saibam quais são as tensões de cada fase, a frequência delas, as tensões de cada fase. E entre fases. Então, da fase 1 em relação à fase 2, tem 220 volts. Da fase 1 em relação à fase 3, tem 220 volts. Da fase 2 em relação à fase 3, tem 220 volts. Então, observe que numa ligação em estrela, cada conexão recebe 127 volts. Numa ligação em delta, de uma fase para outra, cada conexão recebe 220 volts. Então, no Rio de Janeiro, se você estiver utilizando um chuveiro elétrico de 127 volts, que a etiqueta dele está escrito 127 volts, as conexões dele vão receber, além do fio de aterramento, o fio verde dele, para proteger contra choque, vai ter a conexão do fio neutro e a conexão de uma fase qualquer, 127 volts, em relação ao neutro. Se o chuveiro for de 220 volts, na cidade do Rio de Janeiro, você vai ser obrigado a levar o fio de aterramento para a proteção do chuveiro e mais duas fases. Pode ser a fase 1, a fase 2, a fase 2, a fase 3, a fase 1 e a fase 3, qualquer par de fases que esteja no projeto elétrico da casa, o eletricista, o engenheiro eletricista ou o técnico eletricista que tiver projetado o quadro de distribuição, ele que vai determinar, de acordo com o consumo de cada setor da casa, distribuindo da forma possível o consumo de energia, para não sobrecarregar uma linha. Então, um chuveiro 220 volts na cidade do Rio de Janeiro, ele obrigatoriamente tem que receber 3 fios. O fio de aterramento, uma fase e outra fase, né, para ter os 220 volts para alimentar. Um aparelho de ar refrigerado é a mesma coisa. Muito bem, então está respondida qual é a diferença de potencial entre cada fase. De cada fase em relação ao neutro, 127 volts.
e de cada uma fase em relação à outra, 220 volts. Qual a frequência da rede elétrica no Rio de Janeiro? No Brasil todo, a frequência é de 60 Hz, ou seja, ela troca de polaridade na tomada. Então, se você olhar a tomada, essa aqui, aqui, o neutro, fase e o terra, né? De neutro para fase, aparece uma tensão alternada que fica trocando de polaridade 60 vezes por segundo. Então, isso dá 60 Hz, 60 vezes por segundo, 60 vezes numa polaridade, 60 vezes na outra polaridade. E cruza por zero antes de trocar. É uma onda senoidal, né? Isso já é de outro vídeo, para outra aula. Então, ela cruza por zero, partiu aqui, vem até um pico de 180 volts, tem o seu valor eficaz, o de efeito, como fica pouco tempo aqui no 180 volts, o valor de maior efeito é um valor um pouco mais baixo. Então, fazendo a conta pela quantidade de energia, isso dá 127 volts. E vem até menos 180 volts. Então, na tomada, inverte a polaridade. Vai até mais 180, depois volta a zero, inverte a polaridade, vai até menos 180, volta a zero, e assim sucessivamente, né? E a frequência é 60 Hz. Vamos passar para outro. Qual a frequência da rede elétrica na cidade do Rio de Janeiro? 60 Hz. 60 Hz na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil todo, é 60 Hz. Várias cidades no Brasil, eu arriscaria dizer hoje em dia, a maioria das cidades no Brasil trabalham com 220 volts por fase, né? Então, dá muito mais, são 380 de uma fase para outra, né? O choque é bem mais forte, né? Em Friburgo, o choque é bem mais forte do que no Rio de Janeiro. Muito bem, a frequência é de 60 Hz. Uma lâmpada ligada na rede elétrica, sem ser uma lâmpada eletrônica, as antigas lâmpadas fluorescentes, elas recebiam a tensão de um extremo para o outro dela. Então, observe, quando ficava positivo de um lado, negativo do outro, as cargas elétricas atravessavam a lâmpada e a lâmpada emitia luz. Quando invertia a polaridade, as cargas elétricas passavam do outro lado para esse lado de cada lâmpada. Entre uma e outra, ela ia até 0 volt e a lâmpada apagava. Quantas vezes a lâmpada acende por segundo, estando ligada uma lâmpada tradicional, antiga, fluorescente, que depende da frequência da rede elétrica, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, né? Observe que ela, em cada semiciclo da onda senoidal, positivo e negativo, na tomada, inverte a polaridade. Então, na lâmpada, você pegar uma lâmpada daquela antiga, não serve para as lâmpadas de LED modernas, porque elas usam uma fonte de alimentação própria, retificada, filtrada, e com controle de corrente, com oscilação em frequência mais alta, aí não serve. Mas nas antigas de 60 Hz, ora a corrente elétrica passava do positivo para o negativo, ora passava do positivo para o negativo quando invertia. E entre uma e outra ela apagava. Então, estava apagada aqui, acende aqui, apaga aqui, acende aqui e apaga. Então, por ciclo, ela acendia 2 vezes. Isso significa que ela 120 vezes por segundo. As lâmpadas modernas, tanto as fluorescentes eletrônicas como as lâmpadas de LED, elas têm oscilador próprio, retificação da rede elétrica,
trabalham inicialmente com tensão contínua a partir da rede alternada, depois tem um oscilador que transforma a tensão e controla a corrente na lâmpada, né? E aí o processo é outro. A frequência é mais alta, inclusive, né? Muito bem. E, com isso, está encerrada essa parte dos exercícios da rede elétrica trifásica. Obrigado pela atenção. Até o próximo.